Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Quero ler com você um trecho da palavra de Deus, uma história muito curta, mas que eu acredito que vai ser o suficiente para a nossa reflexão. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41, diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos, encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços, colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Em outras palavras, o ensopado está envenenado, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. O tema da minha mensagem é: comida ou veneno, o que você está comendo? Comida ou veneno, o que você está comendo? Essa é uma história muito interessante. A Bíblia, ela por vezes, especialmente no Antigo Testamento, traz histórias que mais parecem histórias infantis. São tão lúdicas, são tão simples, são narrativas assim tão enxutas, qualquer um consegue entender o óbvio, qualquer um consegue discernir ali os personagens, as falas, o ambiente, os fatos que acontecem. Mas a Bíblia pode ser lida de duas maneiras. Você pode manter o seu olhar fixo no que é óbvio, no que é superficial, ou você pode mergulhar um pouco mais e perceber que por detrás do óbvio existem princípios atemporais. E é por isso que essa história, por mais que historicamente se localize lá atrás, há milênios atrás, ela tem uma relevância extrema, enorme para a minha vida e para a sua, porque dentro dela cabem princípios que podem mudar a minha vida e a sua. Essa história fala sobre um grupo de alunos do profeta Eliseu se reunindo para uma classe profética. É isso que está acontecendo. A história fala que em Gilgal havia uma escola profética. E Eliseu era o profeta experiente. Ele se senta para ensinar sobre o ministério para esses alunos, esses profetas iniciantes. E eles começam então ali a ouvir Eliseu, mas lá pelas tantas bate a fome. E quando bate a fome, o Eliseu, o professor, ele solta a sirene, dá a hora do recreio, hora do intervalo, vamos arranjar um lanche para a gente se saciar. E ele dá uma ordem: coloca aí o caldeirão no fogo, faça um ensopado. E um dos rapazes que estava ali sai e vai atrás de uns legumes para incrementar e temperar ali o ensopado. E ele vê uma trepadeira bonita, uma planta interessante, e vai cortando, colocando tudo ali dentro do manto dele, leva, coloca dentro do caldeirão, mistura, e quando a turma prova, percebem que estava envenenado. Eles gritam: a morte na panela, o ensopado está envenenado. E então Eliseu intervém, e de maneira miraculosa, Deus cura, Deus retira a morte que havia se instalado ali naquela panela, naquele ensopado. Perceba que é uma história que fala sobre pessoas, escuta isso, tentando suprir necessidades básicas, tentando suprir necessidades essenciais à existência. Eles estavam buscando suprir necessidades legítimas, eles queriam comer, e quem quer comer vai atrás de comida. E nessa busca por comida, alguém desavisado não percebe que ao invés de colocar comida no ensopado, o camarada colocou veneno.
Agora olha para mim e me diz se isso não tem a ver com a minha vida e com a sua. Quantas vezes na busca de suprir necessidades essenciais à existência, nós estamos não nos saciando, mas estamos nos envenenando. Tem gente que acha que está se saciando, mas na verdade está se envenenando. Tem gente que acha que está se saciando afetivamente, se saciando amorosamente, não sabe, está se envenenando, se saciando espiritualmente, está se envenenando, se saciando materialmente e está se envenenando. Ei, querido, a conversa hoje para mim e para você é uma palavra sobre discernimento. Abra os seus olhos. Deus está perguntando o que é que você está colocando dentro da sua panela. Escuta isso, por favor, escuta. O rapaz colocou sua morte, meu Deus, dentro da panela. Ele, sem saber, estava providenciando a sua própria morte. A chave dessa história, a chave que torna esse texto muito singular, é esse engano do rapaz. É essa falta de consciência do rapaz. Ele está providenciando sua própria morte. Perceba o detalhe, sem saber, sem notar, acreditando piamente que ele estava fazendo certo para ele e para os outros. Ô gente, discernimento é o que nós precisamos essa noite. Porque a questão de Deus, para mim, para você, é comida ou veneno? O que você está comendo? Há coisas que, quem sabe, você tem chamado de comida e que Deus tem chamado de veneno. Há coisas que você tem enxergado como comida e crê de coração sincero que é comida. E Deus olha e diz: meu filho, minha filha, olha mais um pouco, averigua mais um pouco e você vai perceber, é veneno. Essa é uma história tão pequena, mas tão profunda. E eu quero compartilhar 4 lições simples com você a partir dessa história. E em seguida nós vamos orar. Pode ser assim? 4 lições aqui que eu aprendo e algumas estratégias de Deus para as nossas vidas. Primeiro, a primeira lição que eu aprendo, escuta bem isso, é que as nossas necessidades nos tornam vulneráveis. Fala assim comigo, as nossas necessidades nos tornam vulneráveis. Por que o rapaz não percebeu que aquilo era veneno e não comida? Por que ele não percebeu? Porque ele achou que era comida, na verdade não era, era veneno. Por quê? Por que ele não se deu conta do perigo que corria? Porque ele estava com fome. E quando você está com fome, você não é seletivo. Quando você está com fome, você não é criterioso. Quando você está com fome, você não fica olhando atrás do rótulo, vendo quantas calorias tem. Você chuta o pau da barraca da dieta, é ou não? Você está com fome, meu, que você está com fome. Olha para mim. As nossas necessidades nos tornam humanos. Porque uma característica de Deus é a sua autossuficiência. O que é ser autossuficiente? É não ter necessidade de nada. Deus não tem falta. É por isso que tudo que Deus faz não é porque Ele precisa fazer, é porque Ele quer fazer. Porque Deus não tem carências. Deus não tem vazios. Deus é autossuficiente. Tudo que Ele precisa, Ele encontra nele mesmo. Autossuficiente, a suficiência dele está nele mesmo. Você não, eu não, porque nós somos humanos. E gente, ser humano é um ser com necessidades. Mas ao mesmo tempo que as nossas necessidades nos tornam humanos, as nossas necessidades também podem nos tornar vulneráveis.
Porque a nossa carência nos rouba a nossa sabedoria. Porque a nossa carência muitas vezes nos toma, nos assalta e nos retira a sensatez. Você já percebeu que quando você quer muito uma coisa, você inventa uma história para você mesmo, para justificar que é legítimo ter aquela coisa, mesmo sabendo que aquela coisa é veneno? Ai, Jesus amado. Ei, gente, bora falar a verdade, sim ou não? Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente deseja muito uma coisa, quando ansiamos por uma coisa, quando o nosso interior grita por algo, a gente deixa de lado todo critério, toda avaliação, todo exame, não pedimos conselho, não oramos sobre o assunto. É bom, eu preciso, esse contrato vai ser bom, olha a grana que esse projeto vai dar, que esse produto vai dar, que essa parceria vai dar, olha isso aí, a gente está precisando, a empresa está mal, se a gente não fechar esse negócio a gente vai falir. As necessidades nos tornam vulneráveis. Eu estou sozinha, pastor. Eu estou sozinha. Eu quero alguém, eu quero companhia, eu tenho direito a ter alguém. Direito a um abraço, a um bom dia no WhatsApp. É verdade. É muito bom. É maravilhoso. Ainda mais quando não precisa dar bom dia pelo WhatsApp. Quando você acorda do lado. É lindo. Mas escuta. As suas necessidades podem roubar o seu discernimento. Você sabe quem não tem seletividade nenhuma? Porco. É forte, mas é verdade. Quando você vai em uma fazenda, o que é que dão para o porco comer? Tudo. Sobrou, joga lá. Sobrou, joga lá. Porque ele não faz separação. Não tem porco que diz assim, não gosto, eu estou low carb. Isso não existe. Não é verdade? Alguém se empolgou por ali. Ei, igreja! Deus está falando assim para mim e para você, cuidado, as suas necessidades te tornam humano, mas também as tuas necessidades te tornam vulneráveis, e é no ponto da tua carência que o diabo vai providenciar aquilo que parece banquete, mas é a sua morte. A Bíblia tem 4 evangelhos. Cada um dos evangelhos repleto de registros, episódios e momentos do ministério do Senhor Jesus. Em qual momento o diabo aparece e tenta Jesus? No deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, quando ele está só, sedento, faminto, e quando nada do seu ministério ainda aconteceu. Não tem multidões, não tem frutos, não tem resultado, não tem glória. É ali, na falta, na carência, na necessidade, que o inimigo encontra ambiente para se introduzir na caminhada do Senhor Jesus e oferecer para ele aquilo que parecia comida, mas Jesus, pelo Espírito, conseguiu enxergar. Não quero, é veneno. Comida ou veneno? O que você está comendo? Sabe, gente, antes de seguir, eu quero só abrir um parênteses. Você sabe uma necessidade que todo ser humano tem? E que nos torna também vulneráveis? A necessidade por Deus. A necessidade por aquilo que os olhos não veem, que as mãos não tocam.
a necessidade por aquilo que é transcendental. Nós almejamos algo espiritual, mas cuidado, porque essa necessidade também pode tornar você vulnerável. Porque há pessoas que, movidas por essa necessidade, vão para qualquer lugar em que o nome Deus está escrito, escutam qualquer coisa em que o nome Deus está inserido, abraçam, assimilam, aceitam, jogam para dentro das suas vidas o que for, com jeito, parecido, com a forma de Deus. Às vezes não percebem, não é comida, é veneno. Esse pacto, esse despacho, esse encontro, essas cartas, esses espíritos, essas conversas, com energias, com fluidos, com horóscopos, essas consultas, esses banhos, parece comida, é veneno. Tenha discernimento, tenha discernimento. Segunda lição, as boas aparências, às vezes, mascaram terríveis realidades. Eu disse para você, eu queria pregar uma mensagem de fé, mas Jesus mudou a rota, então é isso que tem para hoje. O que você está tentando falar, João? É que o rapaz olhou e viu uma trepadeira linda. A trepadeira é aquela planta bonita, que é usada como artigo de decoração em casamento. Coisa linda, coisa fina, uma estética atraente. Mas escuta, ali não era comida. Ele se iludiu com a estética, se iludiu com a aparência, colocou veneno dentro da sua panela. Escuta bem, meu irmão. Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Nem tudo que é bonito, nem tudo que é belo, nem tudo que fala bem, nem tudo que parece legal, nem tudo que é limpinho e cheiroso. Você já entendeu? Mas está tudo lindo, parece tudo lindo, está tudo perfeito, o acordo que está sendo oferecido para mim, a proposta, pastor, que está sendo oferecida para mim, está maravilhosa, está linda demais. Olha, examina, avalia, porque há caminhos que parecem caminhos de vida, e o seu fim são caminhos de morte. Encontrei a pessoa da minha vida, é legal, é bonito, fala 3 línguas, é interessante, aparece lá pela videira. Meu Deus, meu Deus, meu Jesus. Sabe uma coisa que a gente aprende na palavra? É que o inimigo, ele é perito no disfarce. Ele é perito no disfarce. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o inimigo se transforma até mesmo em anjo de luz. Ele é perito em se camuflar. Ele nunca se apresenta como ele de fato é. Porque a sua grande arma, pega isso daqui, é a discrição. Afinal de contas, a armadilha que está muito clara não é armadilha. A armadilha precisa estar devidamente escondida para que ela possa ser considerada uma. A palavra que o Novo Testamento usa para tentação, olha isso. No original grego é a mesma palavra usada para falar sobre pescar. O pescador, para ele pescar um peixe, ele usa uma isca. E o objetivo da isca é ocultar o anzol. O peixe vai achando que é a oportunidade da vida dele. Quando ele morde, ele entende que é o último dia da vida dele. Mas só depois que ele morde. Nunca antes. Entende?
as belas e bonitas e perfeitas aparências podem ocultar terríveis realidades. Uma terceira lição que eu aprendo aqui é que as boas intenções, pegue isso daqui, igreja, as boas intenções não cancelam as consequências de más decisões. O rapaz tinha a melhor das intenções, ele queria incrementar o caldo, ele queria temperar o ensopado, ele queria melhorar o lanche da galera, mas sabe o que aconteceu? Ele estava prestes a matar todo mundo, porque intenção não santifica decisão. A intenção é boa. Ei, escuta uma coisa, você sabe quantas pessoas nós atendemos em aconselhamento pastoral dizendo, eu queria... O que eu queria, a minha intenção, o que desde o princípio eu pensei em fazer, não interessa o que você pensou, interessa o que foi feito. Porque a sua vida, escuta isso, pega para a sua vida não segue a direção das suas intenções. A sua vida segue a direção das suas decisões. Eu quero ser um bom pai. E eu quero ser uma boa esposa. E as suas intenções não são o fundamento sobre o qual a sua vida é construída, e sim as suas escolhas. Aquelas que são concretas, constantes, reais. Intenções não santificam decisões. Quem sabe há pessoas que me escutam nessa noite e que claro, o que você quer é que a sua vida floresça. Se você não quisesse isso, não estaria hoje aqui em uma igreja, em pleno uma quarta-feira, meio de semana, um dia antes de feriado. Eu sei que o que você quer é andar com Deus, eu sei que o que você quer é uma vida com propósito, é uma vida cheia da presença de Deus, é uma família rica da graça do Senhor. Eu sei que essa é a sua intenção, esse é o seu plano, esse é o seu sonho, mas eu preciso dizer e adverti-los em amor. Há muita gente com boas intenções colocando morte dentro da sua panela. Morte dentro do seu casamento. Morte para os seus filhos. Morte para a sua fé. Quarta e última lição é que, minha gente, basta um pouco de veneno para contaminar todo o caldo. O caldo não era de veneno, era de legumes, mas estava envenenado, porque tinha veneno. O veneno não era o todo, mas ele nunca precisa ser o todo, basta ser uma parte. Basta ser uma parte, basta ser uma parte. A minha família, pastor, é boa. Na minha família, a gente se ama. Tem um pouco de agressão. Tem um pouco de desrespeito. Tem um pouco de violência. Mas é misturada. Com almoço de domingo. Com presentes do Natal. Com eu te amo no dia do aniversário. Meu namoro é bom, pastor. Meu namoro é saudável. A gente frequenta a igreja. Estamos aqui juntos. Meu namoro é bom. Tem um pouco de dependência. Tem um pouco de abuso psicológico. Tem um pouco de se você não fizer eu te deixo. Mas não é o todo. E se não é o todo, a minha empresa é correta, pastor. Eu falo. A minha empresa é correta, pastor. Está tudo certo. Está tudo bem. Mas sabe, tem uma parte, mas é uma parte. É um pouco. É um pouco do que não é declarado. É um pouco do que... Não é o todo. É só um pouco. É só uma parte. Meu casamento é bem. É bom. A intimidade entre eu e minha mulher flui, pastor. Temos uma conexão profunda.
existe um pouco de outras coisas que jogamos para apimentar. Existe um pouco, mas não é o todo. Essa igreja é uma bênção. Essa igreja alcança pessoas. Essa igreja transforma histórias, não ela, mas o Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que opera através dela. Essa igreja tem entrado em unidades prisionais. Essa igreja tem restaurado casamentos, Jesus através dela. Mas Samuel, eu me preocupo com o pouco. Eu me preocupo com o pouco que não é evangelho nos nossos púlpitos. Eu me preocupo com o pouco que não é compromisso em nossos líderes. Eu me preocupo com o pouco que não é santidade entre os nossos jovens. É um pouco. Mas Paulo apóstolo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: é um pouco de fermento que leveda toda a massa. Enquanto o louvor retorne, as luzes são abaixadas, a iluminação. Eu quero encerrar dizendo como resolver tudo isso, porque me parece que a mensagem hoje, até esse ponto, só foi problema, problema, problema. Então eu quero oferecer algumas soluções, pode ser? Amém. Primeiro, se nós não queremos morte na panela da nossa alma, do nosso coração, se queremos parar de comer veneno, achando que é comida, primeiro princípio, 3 princípios que eu quero dizer aqui para você. Primeiro, escolha bem o seu cardápio. Escolha bem o seu cardápio. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida, capaz de nos livrar das ciladas da morte. O que é o temor do Senhor? É quando Deus está em primeiro lugar na minha vida. É quando a palavra de Deus não é apenas um livro que eu tenho em uma gaveta ou que eu carrego debaixo do braço, mas é um manual que instrui a minha vida, que guia os meus caminhos, que baliza as minhas decisões. Essa é a referência. Quando algo for servido para você, você quer saber se é comida ou veneno? Compara com isso daqui. Quando algo for jogado na sua mesa, você quer saber, é comida ou veneno? Vai trazer vida ou trazer morte? Vai me saciar ou vai me matar? Vai saciar meu casamento ou matar meu casamento? Saciar minha família ou matar minha família? Compara com essa palavra, pergunta: Senhor, qual é a tua vontade? Deus, eu quero te honrar aqui. Seja criterioso. Seja criterioso. Quando pessoas perguntarem por que você não quer isso, porque o meu cardápio é diferenciado. Por que você não quer isso? Meu cardápio. Mas você vivia nisso. Você falou bem, conjugou o verbo no modo correto, passado. Eu vivia, mas deixa eu te falar uma coisa, mudei de dieta. Aleluia! Segundo, se você está dizendo assim: pastor, você foi pregando, você foi pregando, complicou minha vida. Porque eu fui percebendo que tem coisa que eu coloquei dentro do meu ensopado, da minha vida, da minha panela, que não é comida, é veneno. Eu achava que ia me saciar. Eu estou vendo que está me matando, está matando a minha paz, está matando a minha mente, o meu equilíbrio emocional. Que eu tenho encontrado de pessoas que agora é a pandemia que vivemos, não é mais a do Covid, é uma pandemia de disfunções emocionais, é uma pandemia de crises de ansiedade, é uma pandemia de depressões, é uma pandemia de síndrome do pânico, é uma pandemia de tudo isso. Eu percebi que tem coisas na minha vida que eu já aceitei e é veneno. O que é que eu faço?
Segunda coisa que eu digo então: haja enquanto há tempo. Timing é tudo. Às vezes timing é tudo. Timing pode separar você da morte ou da vida. O que é que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que se você continuar nesse veneno, você vai despencar ladeira abaixo. Deus está dando uma chance para você. Tem gente aqui nesse culto que você andou e até agora você só está de pé porque a graça de Deus colocou chão onde não era nem para ter chão. Mas Deus fala para você: se você der mais um passo, não tem mais chão, é precipício, é queda certa. Haja enquanto há tempo. O que é que você está tentando dizer, pastor? Desfaça esse relacionamento enquanto dá tempo, desfaz essa sociedade enquanto dá tempo, sai desse lugar enquanto dá tempo, diz não para essa pessoa enquanto dá tempo, larga esse pecado, esse vício enquanto dá tempo. Larga essa prostituição enquanto dá tempo. Larga o ilícito enquanto dá tempo. Larga, meu querido, essa relação extraconjugal enquanto dá tempo. Porque feridas ficarão, sequelas já ficarão. Mas se você continuar comendo dessa comida, as sequelas serão incuráveis. Tem gente que diz assim: eu não acredito nisso, pastor, porque eu acredito no Deus do amor incondicional. Pois então aprenda a ler a Bíblia toda, e não só as partes. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que o homem tolo, quando repreendido muitas vezes, e não se arrepende, será quebrantado de uma vez só, sem que haja cura. A Bíblia Sagrada fala sobre essa paciência de Deus, o Deus que é longânimo. Longânimo significa que tem longo ânimo, é a história do pavio longo. Pronto, Deus tem pavio longo, mas Ele tem pavio. Essa palavra, meu amado, é para mim, é para você, é para a gente entender. Haja enquanto há tempo. E por último, se você diz: pastor, eu estou aqui, sabe qual é a minha condição? A minha condição é: a ficha caiu, as escamas caíram dos meus olhos, e hoje eu estou vendo, tem um monte de coisa que eu joguei para dentro, que é veneno. E agora que esse caldo da minha vida está todo envenenado, e agora que eu estou nessa, eu acreditava que isso ia me saciar, e não está me saciando, está me matando, matando minha fé, matando minha paz, mas me matando por dentro. O que é que eu faço? Eu digo para você, como está escrito aqui no texto, no verso 41, e Eliseu jogou farinha na panela. Ora, quem é a farinha que precisa entrar na nossa panela? Se não é o pão da vida, eu sou o pão da vida. Se não é aquele que disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dará muito fruto. Se não é Ele, a farinha é Jesus, porque é o único que tem o poder de entrar na panela da nossa alma e arrancar, remover, absorver e tirar o que tem causado morte em você. Se chama Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé, a fechar os teus olhos por um momento. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, Senhor, ó Deus, começa a operar em cada coração, a começar pelo meu. Ó Deus, abre os nossos olhos, que essa não seja uma noite de examinar o outro, que essa seja uma noite de autoexame. Sim, Senhor, eu oro na certeza, Senhor, de que quando clamamos, o Senhor vem ao nosso encontro e responde, ó Deus, as nossas orações. Vem, Pai,
Vem, Pai, vem, Pai. Jesus Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Jesus Cristo, só Tu és capaz, só Tu podes fazer. Nós clamamos por Ti nessa hora, Senhor. Nós clamamos por Ti nessa hora. Nós clamamos por Ti nessa hora. Eu queria convidar toda a igreja. Será que podemos curvar a nossa cabeça por um momento? Onde você estiver, se você diz assim: eu me enganei. Se você tem a coragem de assumir diante de Deus e dizer: eu me enganei. Achei que isso ia me saciar e na verdade está me matando. Não é comida, é veneno. É veneno. Coloquei veneno dentro da minha panela. Eu queria orar por você daqui de onde eu estou. E se você se sente confortável para isso, eu queria desafiar você a levantar a sua mão bem alto, porque eu quero colocar você em oração nesse momento. Isso. Deixa a sua mão erguida. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Pai, eu creio naquilo que a Tua santa palavra diz. A Tua palavra, Senhor, ela diz que Tu és o autor da vida, que Tu és aquele que ao terceiro dia fez aquele sepulcro ficar vazio, para que toda a humanidade soubesse que a morte não pode te parar, a morte não pode te deter, que Tu tens poder até mesmo sobre a morte, que Tu vences o invencível, que Tu superas o insuperável, que Tu é mais poderoso do que qualquer força desse universo. E sendo o autor da vida que Tu és, eu clamo, Jesus. Eu invoco nessa hora o poder do Teu nome sobre cada coração aqui nesse lugar, que diz: ó Deus, vem ao meu encontro, perdoa-me, Senhor, porque na minha ingenuidade, no meu, Senhor, ó Deus, auto-engano, eu coloquei veneno para dentro da minha panela. Vem, Jesus Cristo, Tu és a farinha que esse caldo precisa. Entra agora, Senhor, nessa alma, expulsa, tira para fora, arranca, remove tudo aquilo, Senhor, que não produz vida, nesse pensamento, vida nesse casamento, vida, Senhor, nessa casa, vida, Senhor, ó Deus, nesse homem, nessa mulher. Espírito Santo, nós clamamos por Ti nessa noite. Nós cremos que só Tu és poderoso, só Tu és digno, só Tu és capaz. Jesus Cristo, Tu és forte, Tu és Jesus, e me libertar. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Cremos em Ti, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e declarar bem alto. Vamos dizer mais uma vez. Pois Tu és, Senhor. Tu és forte. Tu és Jesus. Tu és forte. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Levante as suas mãos e clame por Ele.